Olá, amigos. Estamos entrando ao vivo aí com vocês, né? Já estamos ao vivo nessa passagem aí. Estamos ao vivo aí com vocês, ok? Vamos lá, estou sem o som aqui ainda. Alô, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, captura de vídeo, HP, ok? Som, 1, 2, som. Olá, Fábio Belo aqui comigo. Meu Fábio, você está melhor, rapaz? Que bom ver você. Vamos visualizar nosso professor Frederico Mendonça. Juntos aí, né, na nossa transmissão. Vamos lá, né? Acender aqui a luz para melhorar nosso ambiente aí. Vamos entrar aí, professor. Estou já chegando aí, preparando aqui o restinho das coisas. Para a gente chegar juntos. Vamos ter make off hoje. Professor, hoje a gente está fazendo um teste, professor, aqui, viu? Hoje a gente está fazendo um teste. A gente já está transmitindo para o Facebook e para o Instagram ao mesmo tempo, né? Orientação aí do nosso Fábio Belo, que mesmo com a Covid ainda está nos ajudando aí nesse processo de montagem de toda essa estrutura que a gente vai desenvolver para ajudar o corretor, né, professor? O objetivo é esse, né? Contribuir com o mercado imobiliário e ajudar o professor. Olha, teve um problema de iluminação aí, mas está bem ainda. Aqui está chovendo muito, está chovendo demais. Então a internet, né? A energia está com oscilação, mas está dando para a gente conversar. Professor, prazer tê-lo aqui, muito prazer, né? Realmente muito feliz de estar nessa live aí com o senhor que é essa sumidade assim do mercado imobiliário em termos de conhecimento intelectual, em termos de produtividade, e a gente fica muito feliz de estar conversando com o senhor nessa live aí, para que a gente possa ir desenvolvendo a nossa comunicação, o nosso trabalho e as nossas ações dentro do mercado imobiliário. As palavras são suas aí, para os nossos ouvintes, né, que daqui a pouco vão estar com a gente aí interagindo. Fica à vontade, professor. Meu amigo jornalista Aquino, a alegria é minha estar aqui com você nesse momento e com todos esses colegas e amigos do mercado imobiliário. Eu venho acompanhando o trabalho que você vem fazendo em prol do mercado imobiliário. Tenho visto o seu esforço, tenho visto a sua dedicação. Realmente isso é muito importante, porque o nosso mercado ele precisa disso. Nós estamos num momento em que o mundo, de uma forma em geral, precisa se comunicar. E o mercado imobiliário faz parte desse universo, portanto, não pode ficar de fora. A revista Revimob, eu acho que ela vem atender a uma demanda, atender a um verdadeiro chamado do mercado imobiliário, e acho que você, através dela, vai ter condições de ajudar, de compartilhar conhecimentos, negócios, abrir portas, enfim. Eu acho que você vai conseguir fazer ainda mais do que você já vem fazendo a partir de agora com a Revimob, viu? Eu estou muito contente de ver tudo isso que você está fazendo, viu? Parabéns. A gente agradece aí ao professor Frederico Mendonça, suas palavras de gratidão aí. Professor, a gente tinha o jornal, o senhor lembra, né? A gente tinha o jornal, mas com essa mudança tecnológica, nós deixamos de fazer o nosso jornal impresso e passamos a ter somente o nosso trabalho na internet. Só que agora veio a ideia dessa revista digital, graças a Deus está tendo uma receptividade maravilhosa aí, agradecendo já a sua contribuição, a sua colaboração nessa revista, assim como do Amadeu Mendonça, do Petrúcio Farias, ou seja, tanta gente boa que está com a gente sempre acompanhando o nosso trabalho. A gente agradece aí a sua participação na revista, a sua participação como colunista, como uma pessoa que está dentro do mercado imobiliário e com certeza vai estar ajudando esse mercado. Dizer que é uma missão, né? A gente tem missões na vida, essa é uma das minhas missões, que é
a de ensinar, de capacitar, assim como o senhor também. Eu acredito que seja essa missão também. Então, professor, eu acho que nós vamos começar os nossos questionamentos. Quem tiver dúvida aí vai tirar, porque tem muitas perguntas aqui que foram feitas, professor, e a gente precisa de tempo para responder todas essas perguntas, senão o pessoal vai sair sem ter essas perguntas. A gente quer avisar a vocês que a gente vai estar distribuindo aí 3 agendas, né, dos bastidores do mercado imobiliário, uma oferta aí do nosso professor Frederico Mendonça. A gente está acompanhando o trabalho dele, sempre um trabalho grande aí, Aécio Lira, Socorro Carvalho, boa tarde aí para quem está com a gente, o Júnior Nilson lá da Bahia, lá do Instituto do Corretor está com a gente também, tem muita gente boa com a gente. Mas, professor, vamos lá para a nossa primeira pergunta aí, professor. A primeira pergunta vem por conta de uma confusão que havia, o senhor sabe disso, que o CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, outras atividades profissionais entraram na justiça para impedir que o corretor avaliasse. Isso foi uma peleja jurídica que demorou um tempo aí. Depois nós tivemos a decisão favorável ao corretor de imóveis. O COFES lutou lá, o João Teodoro, junto com a diretoria do COFES, com os CRESES, e conseguiram, né, por decisão judicial, já sem caber mais discussão, que o corretor pode fazer a avaliação. E o senhor, como é um especialista dessa área, isso, eu lhe pergunto, isso garante a legitimidade jurídica do corretor para avaliar imóveis? Garante, Aquino. O que aconteceu foi o seguinte: ao longo das décadas, as pessoas viam o corretor como aquele profissional que intermediava a compra, a venda, a locação, e não via o corretor efetivamente como um avaliador. Ora, o COFES teve um trabalho extraordinário para isso, né? Nós começamos a ver que o corretor, ele era um profissional chamado sempre que alguém desejava fazer uma avaliação. Por quê? Porque o corretor é o profissional que lida no dia a dia com as demandas de mercado. Então, ninguém melhor do que ele para compreender tanto o valor do imóvel, como as filigranas, como as peculiaridades que o envolvem, né? Inclusive as peculiaridades mercadológicas. Então, o que é que houve? Com o advento da Lei 6530, de 1978, no artigo 3º, veio dizendo que competia ao corretor intermediar a compra, a venda, a locação, podendo ainda opinar com relação à locação. Bom, a partir daí ficou bem caracterizado de que o corretor ele poderia opinar. Opinar, quando a gente vai no dicionário, a gente vê que é externar o conhecimento a respeito de alguma coisa, dizer a respeito de alguma coisa, seja verbalmente, esteja escrito, enfim. E nessa história, o Conselho Federal de Engenharia, ele e o IBAP, eles acharam que aquilo ali era da competência exclusiva do engenheiro, que só o engenheiro podia avaliar. E aí entraram na justiça. E aí começaram as demandas judiciais do CONFER, né, que é o Conselho Federal de Engenheiros, do IBAP, enfim. Isso aí rolou muitos anos. Em todas as esferas, os corretores venceram. Por quê? Porque os magistrados entendiam que compete sim ao corretor opinar, dizer o valor de um imóvel. Por quê? Como é que o corretor ele poderia trabalhar no mercado, intermediando a venda, a locação, se ele não pudesse atribuir um valor a um imóvel? Então, moral da história, isso foi rolando muitos anos, começou lá no final dos anos 70, né, em 78, começou ali, e só encerrou em 2012, quando, em última instância, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o corretor de imóveis é sim um profissional habilitado, juridicamente capaz de praticar, de exercer, de fazer avaliações imobiliárias e perícias. Muito bom.
A gente está com muita gente aí, professor Cátia Fialho, o pessoal de São Paulo aí, de lá da Zona Leste de São Paulo, ou seja, tem muita gente assistindo a gente aí, né? Tá, o Américo aí acaba de entrar também com a gente aí, ou seja, tem muita gente boa entrando aí na site. E aí, professor, depois dessa questão decidida de que o corretor pode fazer avaliação, aí vem uma outra dúvida, ou seja, a gente tem um documento chamado PETAM, que é o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, tem o laudo, tem o parecer de avaliação. Na verdade, qual é o documento, professor, que o corretor emite após realizar uma avaliação imobiliária? Olha, a resolução COFES 1066, ela dispõe que o corretor ele pode elaborar o PETAM, que é o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Uhum. Por sua vez, a ABNT, na NBR 14653, diz que só quem pode fazer laudo é o engenheiro. Ora, isso é casuísmo expresso, isso aí não procede. Na realidade, laudo e parecer são sinônimos. Quando a gente vai no dicionário, qualquer que seja o dicionário, nós vamos ver. Está me escutando, professor? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Tá? Estou ouvindo bem? Tô. Ah, ótimo. Tô ouvindo. Então vamos lá. Então, vamos lá. Nos dicionários. Pode falando que eu estou lhe ouvindo. Pode falando. Vá, pode ir. Nos dicionários. Pode falando aí que eu estou lhe escutando. Pode ir. Como parecer são sinônimos. Então não poderia jamais a ABNT, na resolução, na NBR 1463... Está ouvindo bem? Quem está ouvindo? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Então, não poderia jamais a ABNT, na sua NBR 14653... Vá falando aí, professor, eu estou vendo aqui o som, o pessoal está falando do som, eu quero ver o som da gente aí, certo? Estou vendo o som nosso. Bem. Eu estou ouvindo bem aqui. Estou ouvindo bem, estou vendo... Lá, continue, professor. Estou vendo você aí bem também, está tudo... O pessoal está dizendo que o som está ruim aí, eu estou vendo aqui o nosso som para a gente pegar o som legal aí, para a gente chegar no som bom, né? Para todo mundo chegar ouvir. No som legal, professor. Tá certo? Para a gente ter o som bom. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bacana mesmo. O som está ruim, eu estou escutando bem. Agora não, agora estou ouvindo não. Agora ouvi. Ouviu? Então, tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Então tá bom. Porque o pessoal está dizendo, o som está ruim, eu fui testar, mas tá bom, estou lhe vendo bem e lhe ouvindo bem. Né? Então vamos lá. Então continuamos. Então continuando, laudo e parecer são sinônimos. Foi a ABNT, através da NBR 14653, que criou essa novidade, dizendo que laudo só quem faz é engenheiro. Isso é casuísmo. Isso, inclusive, é ilegal. Por quê? Porque ninguém pode mudar os sentidos das palavras. As palavras, imagine se cada um, a seu bel prazer, mudasse o sentido das palavras. Isso, inclusive, já foi objeto, em outros tipos de ações, de apreciação de tribunais superiores. Não se pode mudar o sentido das palavras. Laudo e parecer são sinônimos, são a mesma coisa. Você vai no dicionário e um é sinônimo do outro. Portanto, a ABNT, na resolução, na NBR 14653, quando ela diz que só quem faz laudo é engenheiro, ou seja, que só engenheiro é que faz laudo, qualquer outro profissional não faz laudo, faz parecer, é um equívoco dela. Faz sim. O corretor faz laudo e faz parecer técnico de avaliação. É a mesma coisa. Eu, muitas vezes, boto lá nos documentos de avaliação que faço, laudo de avaliação. Pronto. Até hoje, nunca ninguém questionou. E no dia que questionar, eu vou judicialmente mostrar que quem está questionando está equivocado. Em juízo, inclusive, sempre que o perito faz o seu trabalho, faz a sua perícia, o instrumento que ele faz é o quê? Laudo de avaliação.
Claro, não tem claro. parecer de avaliação, seja engenheiro, seja arquiteto, seja corretor. Em juízo é denominado de laudo. Então, Não tenho dúvida disso, né? não tem isso. O fato de a Corretor. NBR ter criado esse casuísmo em benefício dos engenheiros, não tem nada que impeça. O corretor que fizer e botar lá no trabalho dele, laudo de avaliação, não tem quem derrube. Ô, professor, e nesse laudo que o corretor vai emitir, para reforçar mais ainda, seria importante ele colocar nesse laudo a referência do que ele está fazendo, ou seja, ele está se baseando na resolução 1066 do COFES ou na NBR 14653, porque aí ele pode citar como referência para uma questão de melhoria, né, de mais credibilidade ao laudo que ele está emitindo. Olha, muito boa essa sua pergunta, Aquino. Veja, inclusive ontem eu falava com o meu amigo Reinaldo Marques, que é diretor, administrador do grupo de avaliações de São Paulo, e ele, conversando comigo, ele dizia a mim, professor, olha, é muito importante que os profissionais do mercado, os profissionais de avaliação, eles tenham a preocupação com a capacitação. Por quê? Porque muita gente quer fazer avaliação e esquece que precisa se capacitar primeiro. Então, o que é que acontece? Eu achei louvável essa atitude dele. Eu digo, olha, Reinaldo, você está de parabéns, essa sua preocupação, porque todo profissional, qualquer que seja a área, tem que se preocupar com a capacitação. Então, essa sua pergunta é muito interessante. O que é que acontece? Na hora que o corretor ele vai fazer o trabalho dele, ele deve basear o trabalho dele na resolução do COFES 1066, porque é aquela resolução que lastreia, que dá as diretrizes do trabalho de avaliação realizado pelo corretor. Nós, corretores, avaliadores, nos valemos também da NBR 14653 naquilo que é da nossa competência, porque a maioria da NBR 14653 foi feita por engenheiro e exclusivamente para engenheiros. Então, a gente tem que basear o nosso trabalho na resolução COFES 1066. Por quê? Porque eu já vi corretores, especialmente em juízo, ficar fundamentando cada item do seu trabalho de avaliação na BNT, e lá na NBR 14653, e lá na frente ter aspectos que é da área da engenharia e que aí então ele não sabe explicar e acaba que se dá mal. Deve basear o seu trabalho na resolução do COFES, a resolução 1066, que foi feita pelo COFES justamente para que os corretores pudessem basear o trabalho de avaliação deles. Isso é muito bom, professor, porque esclarece, inclusive, para o corretor. E o senhor fala aí num tema muito importante, que é a capacitação. Ou seja, o corretor precisa se capacitar. Eu quero dizer a vocês que aqui, ó, a avaliação de imóveis, um dos livros da coletânea do professor, que ele produziu, a internet lá do professor está tendo um probleminha, mas a gente continua aqui. Vocês estão me escutando aí, não estão? Então, eu baseei minhas perguntas nesse livro do professor, né? Inclusive esse livro eu ganhei dele, né? Está aqui, autografado, olha. E é aqui que eu me capacitei para fazer as perguntas. Por isso que ele fala da capacitação, o quanto é importante a capacitação para o corretor de imóveis, saber esses detalhes, discutir isso com o engenheiro, com o arquiteto, seja com quem for. Não é isso, professor? Porque a gente, às vezes, fica fazendo confusão. Por exemplo, tem muito corretor que confunde tanto laudo com parecer, com isso, como também captação com avaliação. Que diferença, professor, o senhor cita aí importante, para que o profissional de intermediação imobiliária, o corretor de imóveis, ele possa diferenciar a captação e a avaliação? Isso é tão interessante aqui. O que a gente vê acontecer muitas vezes é que... Deixa eu dar um gole d'água aqui, peraí. À vontade. Também vou. Muitas vezes,
como o corretor também trabalha com a intermediando a venda de imóveis e a locação, muitas vezes um cliente procura o corretor para entregar o imóvel para o corretor vender. E aí, a primeira pergunta que faz, e não poderia ser outra, é o seguinte: pergunta ao corretor: quanto vale o meu imóvel? Ora, essa é uma pergunta óbvia, mas isso não caracteriza uma avaliação, isso é uma mera opinião. O corretor vai dizer: olha, se seu imóvel vale em torno de R$500 mil, aí não, vamos pedir 550, vamos pedir tudo. Olha, isso não é uma avaliação, isso é uma mera opinião que faz parte da captação. Depois dessa opinião... Deixa eu atrapalhar. Tem uma pessoa aqui que está dizendo: ó, eu quero um livro desse, sorteia um aqui na live. Aí eu estou dizendo a eles o seguinte: ó, no final, a gente vai ter... No final, vamos sortear um livro também. Pronto, vamos sortear um livro também aí no final. Olha aí, coisa boa. E vamos ter também as agendas dos bastidores do mercado, né, professor? Vamos então, também. Um livro e mais as agendas do bastidor do mercado. Continue, professor. E aí, o que é que acontece? Algumas pessoas confundem essa mera opinião durante a captação do imóvel com avaliação. Não é. Avaliação é outra coisa. Avaliação é um trabalho que o corretor faz exclusivamente visando através de procedimentos técnicos, ele constatar quanto vale o imóvel. Ele vai fazer um documento, vai desenvolver um trabalho que vai resultar num documento provando que aquele imóvel vale aquele valor. Então, esse trabalho, quando alguém contrata o corretor para fazer e paga, e tem que ser bem remunerado para fazer isso, a pessoa faz não é simplesmente para saber quanto vale o imóvel, não. Geralmente o proprietário sabe quanto vale o imóvel dele. Quando ele contrata o corretor para avaliar um imóvel, ele quer um documento provando quanto vale o imóvel dele. Por quê? Porque aquele documento ele vai utilizar para alguma finalidade, seja dar o imóvel em garantia hipotecária, seja uma partilha amigável, enfim, qualquer que seja a razão, ele vai precisar daquele documento. É por isso que ele paga por aquilo ali. Então, captação é uma coisa, avaliação é outra coisa. Portanto, não se confunde aquela mera opinião que nós, corretores, damos ao cliente durante a captação com uma avaliação. Ô, professor, uma outra coisa que fica daí é o seguinte: só fala imóvel, 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 imóvel o tempo todo. Aí ele pergunta: imóvel é o que consta lá no registro de imóveis, não é isso? É aquele que vai estar constado lá no registro de imóveis. Esse é o imóvel, não é isso? Pergunta é boa. Olha, imóvel, mesmo que não tenha documentação regular, ele não deixa de ser imóvel. Ele continua sendo imóvel. Agora, o que é que acontece? Existem situações da seguinte forma: o imóvel, na realidade, é um, e no cartório de registro de imóveis é outro. Por exemplo, existe imóvel, a gente chega lá, está vendo que é uma casa bonita, bem construída. Isso, inclusive, acontece muito em regiões de praia. Só que no cartório de registro de imóveis consta simplesmente um terreno. Correto. Por quê? Porque aquela construção não foi averbada a matrícula do terreno. Então consta lá o terreno. Exatamente. Então, nesse caso, o avaliador ele se depara com uma situação muito delicada. E eu vejo, muitas vezes, os avaliadores naquela dúvida: bom, como é que a gente faz? A gente considera só o terreno ou considera a casa no terreno? Veja, é uma situação realmente delicada. É uma situação delicada. Um imóvel com a documentação irregular, ele desvaloriza. Pode desvalorizar mais ou menos, depende da situação. Mas o que é importante fazer? O avaliador,
nessas situações, ele poderia considerar uma situação ou outra. Vamos admitir que ele chegou lá, para não ser uma coisa tão radical, um terreno e uma casa. Vamos imaginar assim, ele chegou lá e consta uma casa com 200 metros, mas no cartório de registro de imóveis consta que a casa tem 150 metros. Ou seja, a casa foi aumentada ao longo do tempo por reformas do proprietário que não foram averbadas. Exatamente. Então, o que é que ele deve fazer? O laudo de avaliação, ou o parecer de avaliação, como queira chamar, ele precisa externar expressamente toda a realidade que envolve o imóvel. Então, o avaliador, ele precisa de dizer que esteve no imóvel, visitou o imóvel, então ali está o relatório fotográfico, está tudo aquilo ali. Porém, o que ele vê no local, o que ele viu no local, é uma casa com 200 metros de construção. Exato. Porém, no cartório de registro de imóveis, consta que a casa tem 150 metros. Então, ele aí vai dizer, para efeito do meu trabalho, eu considero a casa como tendo 200 metros. Ou então, para efeito do meu trabalho, eu considero que a casa tem 150 metros, como consta no cartório de registro de imóveis. Certo. Como a avaliação é algo que envolve muita subjetividade e sensibilidade acima de tudo, ele vai ver qual é a melhor forma dele fazer aquele trabalho. Se é considerando os 200 metros da casa, que de fato a casa tem, ou os 150 metros, como consta no cartório de registro de imóveis. O importante é que ele deixe claro a situação. Não pode deixar de externar essa situação, que é para que não haja dúvida. Até porque um laudo de avaliação, um parecer de avaliação, ele tem que ser autoexplicativo. Tudo que o cliente quiser saber a respeito daquela questão, ele tem que encontrar explicado, bem explicado, ali naquele documento. Eu digo sempre o seguinte, o bom laudo é aquele que atende os 3 Cs. Corretor, cliente e cartório. Ou seja, a parte jurídica, a parte adquirente e a parte que está intermediando, que é o corretor. Então, para mim, o bom laudo, ele satisfaz os 3 Cs, cartório, cliente e cartório. Com esses 3 Cs, né, cliente, cartório e corretor. Esses 3 Cs sendo atendidos, eu acho que o cara tem um bom laudo, os 3 ficando satisfeitos, eu acho que já dá para trabalhar. Mas aí a gente ainda tem nessa questão, professor, um tema interessante que foi da medida provisória agora e da lei 13.679, que é o direito de laje. Eu vou avaliar uma casa, que antes era uma casa, a laje foi vendida, virou uma outra moradia de uma outra pessoa com escritura, uma vez que o direito de laje é legal, e aí eu lhe pergunto, nessa avaliação ele considera que metragem, professor? Uma vez que ele está avaliando somente a parte de baixo, ele trabalha como se fosse apartamento, no caso? Essa avaliação, ele vai precisar tomar como base os valores praticados naquela região. Geralmente, essa questão de laje, ela ocorre em subúrbios assim mais modestos, né? Ali pelo Rio de Janeiro, ali com aquelas comunidades imensas, com 50 mil, 80 mil, até mais de 100 mil moradores. Então, existe... Casa Amarela, Dura, né? Até por aqui também, esses bairros que a gente tem mais populosos. Também aqui existe. Então, o que é que acontece? As famílias, naturalmente, elas começavam a construir como se fosse uma casa em cima da outra. Né? Faziam uma casa, aí tinha uma filha que casava, então levantava a parede, fazia um primeiro andar. E o segundo andar, então... O que é que acontece? Essa lei, ela procurou regularizar essa situação, porque isso tanto é bom para a pessoa que constrói, que o imóvel passa a ser regularizado, inclusive passível de registro no cartório, no registro de imóveis, como também a prefeitura tem condição de arrecadar mais, né? Porque aquele imóvel passa a ter uma inscrição, Então a prefeitura arrecada mais também, né? Então acaba sendo...
acaba sendo bom para todo mundo, até porque a pessoa pode vender aquela parte de cima e não vender a de baixo. Enfim, ficou bom para todo mundo. A avaliação, se ele foi contratado só pelo cliente de baixo, ele avalia só a parte de baixo. Se foi contratado pelo primeiro andar, ele avalia só o primeiro andar. É por aí. Exatamente. É como se fosse, é como no caso de um apartamento. Então, lhe pergunto aí, veja. Eu estou tocando agora em apartamento, já que a gente está no primeiro andar, aí eu aproveito logo para não esquecer e lhe pergunto, no apartamento ele vai ver a área total ou privada? Quando terminar, já continue, tá certo? Se ele vai ver a área privada ou vai ver a área total? Aí o senhor já continua. Continue, professor. No caso, assim, veja, no caso da laje, aí não tem área comum, não, é só aquela área da laje. Geralmente eles vão fazer com a escada assim pelo lado de fora, né? A escada fica externa, geralmente é assim, ela fica... Se for só a área da laje, professor, essa escada do lado de fora não significa espaço? Não tem que entrar na metade da avaliação? Mas no caso da laje, essa escada do lado de fora é da laje de cima. Não é uma escada... Essa escada, ela não é área comum, feito num condomínio, porque na laje não existe condomínio, não. O de baixo é dono da parte de baixo, o de cima... A área da escada vai estar composta na de cima. Exatamente. A área que dá acesso, a escada que dá acesso à área de cima, ela pertence à laje, ou seja, aquela parte de cima. A parte de baixo não tem nada com ela. Está claro. Então, essa questão do apartamento, ele considera a área total ou área privada? Uma avaliação de um apartamento, saindo de casa um pouquinho e agora para o apartamento. Como é que funciona essa questão da avaliação para um apartamento? É outra coisa muito interessante que a gente vê assim pelo Brasil todo. O que é que acontece? O ideal, quando a gente vai avaliar um apartamento, ou um apartamento, vamos falar do apartamento especificamente, como ele tem a área privativa e a área comum, o ideal era que a gente avaliasse, levando em consideração a área total. Por que isso? Porque a área total, quando você consegue juntar a área privativa com a área comum, a fração ideal da área comum, você agrega, quando tem ali naquela área comum, consta piscina, salão de festas, playground, quadras poliesportivas e tudo mais que o imóvel tiver. Então, um imóvel que tem tudo isso, a área total dele tende a ser maior. Porém, quando a gente vai avaliar um imóvel, a gente vai buscar dados no mercado para formar a amostra, para que a gente possa, então, usar o método comparativo. E aí, nessa hora, a gente encontra a área privativa. Dificilmente a gente vai encontrar a área total. Então, quando a gente vai fazer pela área total, embora seja o ideal, a gente esbarra nessa dificuldade. A gente não acha dados de mercado, dados amostrais, com a área total. A gente vai achar com a área privativa. Então, acaba a gente fazendo pela área privativa. Então, o que é que a gente deve fazer? Qual é o cuidado que a gente deve ter? A gente deve procurar dados de mercado bem parecidos com o imóvel que a gente está avaliando. Ou seja, se nós estamos avaliando um imóvel que ele tem toda uma infraestrutura, como piscina, quadra poliesportiva, salão de festas, sauna, playground, a gente deve procurar dados amostrais que sejam semelhantes. Por quê? Porque esses imóveis, eles acabam tendo um valor mais elevado do que outro, ainda que seja com a mesma área privativa. Por quê? Porque eles têm uma série de coisas a mais que acaba influindo no seu valor de mercado. Não tem dúvida. Professor, o senhor sabe que a gente está vivendo um momento de pandemia, de vírus, de isolamento social, de mudança da economia drástica, né? Uma mudança drástica da economia. E aí a gente lhe pergunta o seguinte, por exemplo, eu fui contratado para fazer uma avaliação lá. Essa avaliação foi dada a ele com aquela data lá, antes da pandemia começar. Ele viu agora a pandemia e viu que o imóvel dele ou valorizou
ou perdeu valor no mercado. Aí eu lhe pergunto, esse cliente ele pode me pedir que eu atualize essa avaliação ou o corretor também deve cobrar por essa atualização? Isso aconteceu comigo, viu, professor? Estou lhe dando o exemplo que aconteceu comigo pessoalmente. O que é que acontece? A avaliação é a questão aí do prazo de validade de uma avaliação. Sim. Muita gente diz, olha, qual é o prazo de validade de uma avaliação? Não existe um prazo temporal. O prazo de validade de uma avaliação é o tempo que durar as condições do imóvel e as condições do mercado. Com essa pandemia que nós estamos vivendo, certamente está havendo alteração no mercado e vai, consequentemente, refletir no valor dos imóveis. Então, isso não foi provocado, não é da responsabilidade do avaliador. Portanto, quando ele avaliou, há 2, 3 meses atrás, ele avaliou levando em consideração o valor do imóvel naquele momento. Se daqui a um mês o cliente quiser fazer uma avaliação, daqui a um mês, daqui a 2, para saber quanto é que naquele momento futuro vai estar o imóvel, né, ele precisa contratar o avaliador para que o avaliador vá fazer o trabalho novamente. E vai cobrar por isso. É feito médico. Vai no médico, vê ali, quando é daqui a 2, 3 meses vai lá, paga de novo. Ah, mas é o mesmo problema. Mas é assim. A consulta é outra. A pessoa vai pagando à medida que vai precisando do serviço. Não é? Agora, ele pode trocar ideias com o corretor, perguntar ao corretor o que é que o corretor acha, mas se ele eventualmente quiser que o corretor avalie o imóvel novamente, ele precisa pagar o corretor para o corretor fazer o trabalho de novo. Por quê? Porque o corretor vai ter que fazer novas pesquisas, o corretor vai precisar fazer a vistoria na região, no imóvel e as pesquisas na região, para ver como é que as coisas estão por lá, pesquisas de mercado, enfim, é todo um trabalho que ele vai precisar de fazer de novo. Coisa boa. Professor, me dê só um minuto que eu quero dar uns avisos aí para o pessoal que está com a gente. Olha, vocês que estão com a gente aí, a gente quer dizer que no dia 1 agora de junho está saindo a 2ª edição da revista imobiliária Revimob. Vem com muitos colunistas, muita informação, muito conteúdo, muita qualidade. E eu quero convidar vocês para receber esse exemplar da revista. Então você passa um zap para a gente, 819-9989-2523. Repetindo, 819-9989-2523. E aí nós vamos mandar para você a revista imobiliária a edição 1 e a edição 2. E você vai ter na sua mão todo mês essa coleção do mercado imobiliário, com muita capacitação, com muito aprendizado para o corretor e também com muitos negócios imobiliários. Você vai estar com gente de todo o Brasil. Nós temos colunistas do Rio Grande do Sul, de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Natal, de João Pessoa, ou seja, uma revista que abrange todo o mercado imobiliário do Brasil. Então, passa um zap para a gente. E aí você também vai receber, hoje aqui ainda, um livro, né, que vamos ter o sorteio de um livro de avaliação de imóveis. Esse livro vai ter um sorteio aí para você daqui a pouco, a gente vai dizer como, e vai ter também as agendas dos bastidores do mercado imobiliário, ou seja, hoje a live, além de ter muito conteúdo, ainda tem presentes. Isso você só ganha aqui na Revimob, Revista Imobiliária. Professor, continuando isso aí... Isso é muito importante, Aquino, isso é muito importante, porque esse seu gesto demonstra carinho também pelo pessoal do mercado, sabe? É muito bom. Eu, ao longo da minha carreira profissional, eu sempre tive uma preocupação de a gente ir construindo amizades. Então, eu tenho amigos hoje espalhados pelos mais diversos locais do Brasil, né? E eu sempre procuro ter a maior apreço, a maior consideração por eles, e vejo que eles por mim, né? Então é muito bom isso, é muito importante a gente procurar ir construindo essas amizades, essa rede de relacionamento profissional, tratando os colegas com carinho, com muito respeito, porque acima de tudo a gente procurar ser humilde aqui, com humildade, de uma forma tal que os colegas cheguem a gente
da forma que quiserem, e a gente atenda e participe com eles de experiências novas, de trabalhos, enfim. Então, isso aí que você faz demonstra também essa sua sensibilidade, essa sua forma gentil, carinhosa, eu diria até, de tratar todos que chegam próximo a você. Você é mestre nisso aí. Obrigado, professor. Eu sempre digo o seguinte, né, que meu guia é minha mão. Então, uma identidade positiva. Essa não é identidade, né? A gente não bota digital, né, professor? Então, uma identidade positiva, uma imagem positiva que você vai criar. Segundo lugar, um foco. Aqui a gente não aponta, né, professor? Geralmente a gente aponta para os outros, né? Vamos apontar para a gente o foco. Qual é o meu foco? Vamos apontar para o foco, em vez de apontar para as pessoas. A gente precisa ter uma boa comunicação e ela deve ser a maior, né, professor? Uma comunicação que vem realmente atrair, que é o nosso terceiro dedinho aqui. No quarto, as parcerias. Por isso que a aliança é aqui, né, professor? Que a aliança. Então, vamos fazer nossas alianças com todo mundo. E o último, bem pequenininho, ser humilde, para que a gente possa alcançar aqueles objetivos da gente, que é o de ter amigos. Porque se a gente viver aqui sem amigos, não vale a pena, não é não, professor? Então, é verdade. Essa observação aí com relação à nossa mão, identidade, foco, comunicação, parceria e humildade. Esses 5 pontos ajudam muito a gente a caminhar nessa vida, né, professor? Com respeito a Deus, faz a gente dar uma caminhada boa. Continuando aí, professor, e aí? Quem pode me contratar para eu fazer? Eu fiz seu curso, professor. Eu quero ser contratado. Quem é que pode me contratar, professor, para eu fazer uma avaliação? Qualquer pessoa pode contratar um avaliador. O proprietário do imóvel, o inquilino, o vizinho, qualquer pessoa pode contratar. Certo. Não é aquela história, olha, para contratar tem que ser o proprietário. Não, quem quiser. Se eu quiser agora contratar um colega avaliador para avaliar o shopping center, eu posso. Mas qual é a finalidade? Não, eu quero saber o valor daquele shopping, quanto é. Desde que eu pague a ele, para ele fazer o trabalho, eu posso contratar quem eu quiser. Então, não só o proprietário, mas o proprietário, o nu proprietário, o usufrutuário, até o inquilino. É exatamente o inquilino, um potencial comprador, o vizinho, qualquer pessoa pode contratar o avaliador para avaliar o imóvel. Ah, e como é que ele vai entrar no imóvel? Olha, nem todo imóvel, para você avaliar, você precisa de entrar. E mesmo que precise de entrar, você pode fazer uma avaliação sem entrar no imóvel, uma avaliação específica, uma avaliação inclusive prevista até na NBR 14653, que você pode avaliar um imóvel tomando como base um imóvel de referência semelhante àquele que você está avaliando. Similaridade, e você, né? Exatamente, e você explicando no seu laudo, no seu parecer de avaliação, como você queira chamar, por que é que foi feita daquela forma. Você vai dizer como é que o trabalho foi desenvolvido, que você não entrou no imóvel, mas você tomou como base um imóvel referência semelhante àquele, você aí coletou os dados amostrais, enfim, você vai fazer todo um trabalho e avaliar um imóvel, mesmo sem efetivamente ter entrado nele. Ô professor, aí a gente toca no outro ponto importante. A gente está falando o tempo todo, o avaliador, eu, sempre nesse tom aí do eu, da pessoa, dessa coisa toda. Mas eu sou corretor e também tenho uma imobiliária, pessoa jurídica. E aí, quem assina esse laudo? Assina eu como pessoa física ou assina a minha imobiliária como pessoa jurídica? Ou os dois podem assinar, ou vai depender de quem assine o contrato lá com quem contratou? O que é que acontece? O cliente ele pode contratar um profissional, pessoa física, ou pode contratar uma empresa, uma imobiliária para avaliar o imóvel. Ora, se for uma empresa, a empresa vai estar lá no papel timbrado dela, o responsável técnico pela empresa assina, porém vai precisar de constar lá quem foi que fez o trabalho, a vistoria do imóvel, quem fez as pesquisas de mercado. Então, vai constar o nome do perito avaliador e, consequentemente, vai exigir que ele assine também. Então, embora o trabalho seja prestado pela pessoa jurídica, mas vai ser desenvolvido
por um avaliador, pessoa física. E aí consta o nome da empresa que foi contratada e o nome do perito avaliador que realizou o trabalho. Certo, aí vai ter que constar isso para poder garantir, né, professor? E aí eu lhe pergunto, professor, uma coisa que a gente vê é que as pessoas fazem o curso de avaliação de imóveis, tornam-se um perito avaliador, como é chamado no mercado, se inscreve no CNAI, o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, o que é um procedimento natural, e aí eu lhe pergunto o seguinte, uma vez esse perito avaliador, ele faz um complemento de um curso de perito judicial, ele se torna um perito judicial, e aí vem aquela diferença agora. O que é o perito avaliador? O que é o perito judicial? O que é que difere um do outro aí, professor? Ajuda aí a gente a entender essa diferença entre um e outro. Veja, a diferença é a seguinte, perito avaliador é uma profissão. Eu, por exemplo, eu sou um corretor perito avaliador. Eu sou um profissional que sou um especialista em avaliação. Existe perito contábil, existe perito médico, enfim. O que é que acontece? O perito quer dizer alguém que é entendido, que é especialista, que conhece a respeito de um assunto. Certo. Já perito judicial não é uma profissão. Perito judicial é uma atividade, é uma condição momentânea que o profissional está desenvolvendo no âmbito processual, porque ele foi designado para fazer aquele trabalho por um magistrado. Então, o que é que acontece? Eu não posso botar no meu cartão corretor, perito judicial. Eu posso botar corretor, perito avaliador. Por quê? Porque eu sou perito judicial momentaneamente, enquanto estou no processo. Terminou aquele processo, exclusivamente nele, como é que eu posso me denominar de perito judicial? Não existe a profissão de perito judicial. Existe perito avaliador, perito contábil, perito médico, e por aí vai. Então, e o perito assistente, professor, emendando aí para não esquecer, e o perito assistente? Ou seja, tem o perito judicial e o perito assistente. O perito assistente, ele é um especialista em determinado assunto, no caso da gente, é um especialista em avaliação, assim como o perito avaliador judicial, que está ali naquele nomeado pelo juiz, só que ele é contratado pela parte, ou pelas partes, cada um contrata um. Então, qual é o objetivo do perito assistente? É dar suporte à defesa da parte que o contratou. Toda vez que o juiz nomeia um perito, as partes, querendo, podem contratar peritos assistentes ou assistentes técnicos, também são chamados assim. É. E é muito importante que elas façam isso. Por quê? Porque daquele trabalho, daquele laudo de avaliação, daquele laudo pericial, o advogado, muitas vezes, não tem condições de entender aquilo, porque aquilo foge da alçada dele. O juiz, por sua vez, também não tem. Então, é muito importante que os assistentes técnicos, né, os peritos assistentes das partes, que eles ajudem os advogados, elaborem pareceres, dizendo o que acham, como entendem, se concordam, se discordam com aquilo ali que foi apresentado pelo perito, nomeado pelo juiz. Legalmente, todo corretor de imóveis, independentemente de ter feito ou não o curso de avaliação, ele pode fornecer um laudo de avaliação. Eu lhe pergunto, entre essa questão de todo corretor poder emitir um laudo, como é que o senhor vê essa questão, sem ele ter feito o curso de avaliação, sem ter feito uma especialização? Só acabou de dizer a gente aí que no seu cartão vai constar perito avaliador, corretor de imóveis, perito avaliador. No caso de um corretor que não fez esse curso de avaliação, ele pode botar também perito avaliador no cartão dele?
Eu acho que ele não deve pôr, porque existe uma diferença entre poder e outra saber fazer. O que é que acontece? Na hora que o corretor se inscreve no Cresce, ou seja, na hora que alguém se inscreve no Cresce e passa a ser um corretor, não quer dizer que ele saiba avaliação. Da mesma forma, o engenheiro. Ele sai da faculdade, mas não sai sabendo avaliar imóveis. Então, o fato de a lei permitir que ele faça avaliação, não quer dizer que ele saiba fazer avaliação. A primeira coisa que ele deve fazer é fazer bons cursos, ler bons livros. E não é fazer um curso só uma vez na vida e achar que a vida toda ele já fez o curso e não precisa fazer mais. Não. O ideal seria ele, a cada 2 anos, fazer um novo curso de avaliação, para reciclar, para ele atualizar aqueles conhecimentos, para ele... A própria legislação que muda. Claro. Né? Outra coisa, todo corretor deve fazer o curso, deve se especializar, deve aumentar os seus documentos na área da avaliação e, em seguida, se inscrever no CNAE, no Cadastro Nacional de Avaliadores do Imóvel. Aquilo é um presente que o Conselho Federal nos deu. O COFES, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, deu um presente aos corretores, quando lá atrás criou esse cadastro e não cobra nada aqui. E não tem anuidade, não tem mensalidade. Aquilo ali é uma vitrine. Hoje, os magistrados, a maioria dos magistrados, eles vão buscar outras pessoas quando querem contratar um corretor avaliador, eles vão buscar nesse cadastro. Então, o que é que acontece? A gente tem que valorizar. Hoje nós somos mais de 400 mil corretores. Lá no cadastro tem 30 mil, pouco mais de 30 mil. É pouco. Lá deveria ter 200 mil corretores já inscritos, pelo menos. Eu não sei o que é que o pessoal fica esperando. Eu sei que quando eu tomei ciência que foi criado isso, eu corri e me inscrevi. Tanto é que meu número é 193. Olha. Meu número é 193, quer dizer, eu fui um dos primeiros a me inscrever lá. Por quê? Porque eu logo eu percebi que esse cadastro, ele ia ser uma vitrine, ele ia abrir portas. E é isso que a gente tem visto. Então, é uma recomendação que eu faço a todo profissional. E ainda, ontem eu falava, como eu comentei aqui, com o Reinaldo Marques, que é meu amigo, lá e administrador do grupo de avaliação, ele é de São Paulo, e ele falava isso, essa preocupação dele, porque tem corretores que acham que não precisam fazer curso, que acham que não precisa se inscrever no CNAE. Olha, verdade, professor. A melhor maneira de a gente ascender profissionalmente, de a gente alcançar o sucesso, é a gente se capacitar. O caminho é esse. A gente vai só apressar um pouquinho as suas respostas, porque a gente já está se aproximando do final. Termina rapidamente, né? Então já estamos caminhando para o final da nossa live. Aí eu lhe pergunto, professor, e esses aventureiros aí de última hora, professor, que o mercado aí tem um bocado, tem muita gente aí se aproveitando do mercado. Como é que o senhor vê esse quadro, essa relação nesse mercado imobiliário, professor? Olha, o mundo tem uma tendência hoje mundial, são as pessoas buscarem eliminar intermediários. Por quê? Porque eliminando intermediário, elas conseguem reduzir o preço dos produtos. Porém, esse princípio não se aplica ao mercado imobiliário. O corretor deixou de ser um mero intermediário há muito tempo. E o Código Civil, ele enterrou isso aí, o corretor, como intermediário. O consultor, ele é muito mais do que isso. O corretor, ele é muito mais do que isso. O corretor, ele é um consultor. O corretor, ele é ele administra a negociação durante todo o processo de negociação, desde os primeiros entendimentos até a conclusão do negócio. Então, essa história de querer tirar o corretor não existe. Então,
Aparecem aventureiros, como a gente costuma chamar, aventureiros de última hora, geralmente são startups, pessoas de tecnologia, que não entendem nada de mercado imobiliário, tem muito aí, não entendem nada, e eles criam plataformas e oferecem serviços que lá na frente eles não têm condição de prestar, e acabam trazendo graves e irreparáveis prejuízos a pessoas que, de boa fé, foram vender imóveis através deles ou comprar imóveis através deles. E aí, quando a pessoa descobre... Dos aplicativos também. O corretor é diferente. O Código Civil impõe uma série de responsabilidades para o corretor. O Código de Defesa do Consumidor também. Então, o que é que acontece? O corretor, além de tudo, tem uma obrigação legal de trabalhar para que a negociação dê certo, tem que dar certo. Tanto para que ele conquiste o cliente, como também para que ele não venha a responder depois um processo, inclusive, de danos materiais e morais, se for o caso. Olha aí, pessoal, vocês que estão assistindo, voltando lá às agendas dos bastidores do mercado e ao livro Avaliação de Imóveis, do professor Frederico Mendonça, vocês vão fazer o seguinte: as quatro primeiras pessoas que passarem o zap para 81999892523, essas quatro primeiras pessoas vão ganhar o livro, que é o primeiro. Então, o primeiro zap que chegar nesse número vai ganhar o livro, e depois os outros 3 primeiros vão ganhar as agendas dos bastidores do mercado imobiliário. Então, quer ganhar, quer o livro, quer a agenda, passa um zap agora para 81999892523. Os 4 primeiros vão ser os premiados. E aí, a agenda é essa aqui. Muito bonita, a agenda é essa. Uma agenda belíssima aí para vocês, ó, que vocês vão receber, com tudo que interessa aí ao corretor que tem. Então, maravilha de presente para vocês. E dizer, pega lá o nosso zap e manda também para pedir a revista, né? Aproveita logo e pede logo a revista junto. Professor, a gente está já chegando no final da nossa live, já temos aí uns 5 minutos, mais ou menos, que o Instagram dá, e aí eu lhe pergunto, vindo para o mercado imobiliário agora, para a gente fechar com chave de ouro, estão falando muito em locação, isso, aí eu lhe pergunto, é hora de vender ou de alugar? É hora de partir para uma locação ou partir para uma compra de um imóvel? De um lado, o proprietário vai vender ou alugar, de outro lado, o interessado, vai alugar ou vai comprar? Olha, esse é um momento excelente. Esse é um momento excelente para se comprar imóvel. Seu som caiu. Caiu? Veja aí se está. Esse é um momento excelente. Celular, não? Não, aqui está normal. Pode continuar. Tá. Mas seu som baixou muito. Esse é um momento ideal para quem quer comprar um imóvel. Porque os preços... porque os valores dos imóveis estão bem baixos. E a taxa de juros está baixa. O crédito está fácil. A pessoa tem acesso fácil ao crédito, juros baixos. E os imóveis estão com valores baixos. A tendência, a médio ou longo prazo, é o valor dos imóveis subir muito. Agora os valores estão baixos. E ainda mais com esse negócio de pandemia, essa situação que tomou conta do mundo, os imóveis... consequentemente, amargam também o rebaixamento de seus valores, né? Porque já vinha... Realmente, seu som caiu, professor. O seu som caiu, está muito baixo, a gente está escutando com muita dificuldade. Faça aí suas despedidas aí do nosso público, professor. Aí se despeça aí do pessoal, eu não sei o que foi que houve com o seu som, que ele, de repente... Deu uma queda aí no som, não sei se é a internet, então, mas suas despedidas aí para o nosso público, bom público, professor. Temos aí mais de 100 pessoas que passaram pela gente, o Jamerson Gomes, do Cresce, diretor pedagógico, mandou um abraço aí para o senhor, tá também outra aí, na live, né? E outros amigos nossos que estão aí curtindo com a gente. Obrigado. Então, suas despedidas aí para o pessoal, estamos aí e vamos lá. Pessoal, olha, muito obrigado por vocês terem participado aqui com a gente, eu agradeço de coração, viu? Considerem cada um abraçados. Eu rendo a vocês a minha homenagem, os meus agradecimentos, vocês terem passado aqui 1 hora com a gente. Viu? Muito obrigado. Estamos juntos. E o que a gente puder aí, de uma forma ou de outra,
colaborar com cada um e com o mercado, a gente vai fazendo, viu? Fica aqui o meu abraço. Deus é bom. Pronto. Olha, professor, muito obrigado, professor. Obrigado a todos vocês que estão com a gente sempre aí, que a gente está fazendo a nossa live. Falta 25 segundos para o encerramento. Daqui a pouco esse vídeo encerra. E eu quero mais uma vez dizer a você, passa o zap, 819-9989-2523. Os 4 primeiros ganham os 4 presentes. E também peça a revista imobiliária Revimob. Você vai receber a edição 1 e vai receber a edição 2 no dia 1 de junho. Muito feliz.